Oi, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre assunto que eu gosto muito, que é produto de beleza. Então, nesse vídeo, eu vou estar fazendo o inventário de todos os produtos de beleza que eu tenho, de modo geral, de todas as categorias, e vou estar mostrando tudinho aqui pra vocês. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, eu não sei se já estourou a bolha de vocês, se já chegou na bolha de vocês, mas quando esse assunto chegou pra mim, eu fiquei meio... Como assim? Tipo, isso nem deveria estar acontecendo. Mas tá, beleza, que bom que as pessoas estão se conscientizando e mudando algumas coisas, e isso é muito bom. Mas que assunto é esse? O famoso Project Pan. E assim, pra quem não sabe, o Project Pan é basicamente você consumir com consciência. Então, usar os seus produtos até o final e usar todos os seus produtos, né? Tudo que você tem e tudo mais. E não ficar comprando compulsivamente. Até onde eu sei, ele meio que começou com produtos de skincare, mas a galera tá colocando pra tudo, entendeu? E aí, quando isso chegou até mim, já tem um tempinho, na verdade, que chegou até mim, mas quando chegou, estourou minha bolha, eu falei, gente, isso não é possível, não é possível que eu tô vendo isso, não. Nós não estamos vivendo no mesmo mundo, não. Eu parei pra pensar de que, assim, não faz sentido, sabe? Tipo, por que isso tá acontecendo? Como que a gente deixou chegar nesse estado? E aí eu percebi que a minha vida é um eterno Project Pan. Eu, inclusive, falo isso direto, sabe? Porque, assim, pra mim, não faz sentido você... essa compra compulsiva. Eu sei que tem gente que tem realmente problemas com isso, né? É realmente uma condição psicológica, mas eu vejo também que muitas pessoas usam o argumento de que, mas eu nunca podia ter nada, eu não tinha dinheiro suficiente, eu não podia comprar e coisas assim do tipo. E aí agora que eu posso, eu quero comprar. Só que assim, esse argumento ele deixa tudo fazendo menos sentido ainda, porque eu também vim dessa posição, mas ainda assim, eu não me coloco nesse lugar, sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito da gente se colocar nesse lugar. Enfim, então quando isso estourou minha bolha, eu só fiquei pensando sobre isso. Não importa o argumento que tu vai me dar, que vai fazer sentido pra mim, sabe? Essa coisa de sair comprando loucamente. Ter um projeto pra você usar as coisas que você compra, sabe? Não faz sentido. Acho que já ficou até meio claro aqui no canal que eu literalmente só compro algum produto novo quando o velho tá acabando. E assim, eu gosto muito de comprar também, sabe? Acho que já deu pra perceber que todo vídeo de compras aqui no canal eu tô, tipo, muito feliz. É bizarro. Até porque eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre o produto que eu tô usando, o que eu tô achando. Eu gosto de dar minha opinião onde ninguém pediu, basicamente. Eu não sou de consumir muito conteúdo de pessoas que consomem, que compram com muita frequência. Primeiro porque eu acho que influencia muito, né? Não só influenciar você a comprar alguma coisa, mas influencia também na questão da comparação, sabe? Você fica se comparando com outra pessoa, com o que ela tem ou deixa de ter, enfim. Até financeiramente falando, né? Porque se a pessoa compra com muita frequência, sinal de que ela tem uma vida financeira estável, uma vida financeira boa. Então isso, enfim, são muitas questões e eu não gosto de consumir muito esse tipo de conteúdo. Eu também nem faço esse tipo de conteúdo justamente porque não é algo que é aplicável na minha vida. Então não é uma coisa que eu fico fazendo com frequência, eu não compro com frequência. E aí por isso que quando esse assunto chegou até mim, eu fiquei, gente... não faz sentido, sabe? E aí, depois de assistir o vídeo de uma menina, que eu não lembro o nome, acho que é a Letícia, é o nome dela, eu acho, sobre esse inventário dos produtos dela, e eu notei que ela realmente é uma dessas pessoas que tem um problema seríssimo com compras. E aí, eu decidi trazer o meu vídeo, a minha versão sobre isso, mostrando todos os produtos que eu tenho, os que estão em uso, os que não estão, fazer todo esse inventário, sabe, de produtos, mas com o intuito de que se eu puder te desinfluenciar alguma coisa, seria te desinfluenciar a comprar, a gastar, a consumir excessivamente. Porque, de novo, não faz muito sentido, sabe? A gente ficar consumindo mais do mesmo. Porque cada vez mais é mais produto do mesmo produto. Por exemplo, ultimamente tá nessa febre de gloss que eu não sei de onde surgiu essa febre de gloss, de verdade mesmo. Já tem um tempo, né? Mas ele continua muito em alta e basicamente todas as empresas lançam gloss atrás de gloss e atrás de gloss e atrás de gloss o tempo todo. E tá todo mundo comprando esses glosses ao mesmo tempo. E tudo junto. E eu fico pensando que, assim, gente, eu não sei se vale a pena, porque é sempre mais do mesmo produto. Mas ele muda a embalagem, ele muda o sabor, ele muda a cor, mas a maioria deles ficam do mesmo jeito na boca. Esses produtos, todos esses produtos que muita gente sai comprando por aí, enchendo penteadeiras e não sei o que, coisa do tipo, eles não vão nem chegar a ser usados até o final
antes de vencer. Enfim, dito tudo isso, vamos à caça dos meus produtos. Eu trouxe então alguns produtos da casa do meu namorado e o restante que tá por aqui eu vou tirar tudo do armário e a gente vai fazer esse inventário. Vamos lá! Ok, eu separei todos os produtos que eu tenho. Dentro dessa necessaire tem alguns produtos, essa daqui também e aqui também tem outros produtos. Enfim, estão todos aqui e agora eu vou separar por categorias. Tudo separadinho então, e acho que dá pra perceber que o maior descontrole que eu tenho é com produtos de cabelo e com produtos de corpo. Agora eu vou organizar os produtos, então eu vou fazer a contagem de cada produto que eu tenho e depois eu vou fazer uma lista com cada tipo de produto e cada categoria. Meu Deus, eu achei que eu não fosse acabar nunca mais. Fiz toda a lista e ainda precisei usar um pouquinho do outro lado da folha. Eu percebi que eu tenho alguns descontroles, mas nada muito, ai meu Deus, e é resolvível. É resolvível? Essa palavra existe? Não sei. Enfim, e eu percebi também que eu tenho mega hiperfoco com coisas roxas, principalmente se a embalagem for roxa. Mas enfim, isso aqui tá sendo até que engraçado. Como a minha menor lista é de coisas de unha, a gente vai começar por ela. Eu não contei acessórios, né, de coisa de unha, no caso, assim, porque eu só tenho realmente um de cada, porque não é uma coisa que a gente fica comprando o tempo todo, então é muito mais fácil de ter esse controle. Além também de produtos como algodão, acetona e óleo, que são produtos que normalmente eu compro uma embalagem maior e vou fazendo reposição desses produtos conforme vai acabando em embalagens menores. Então eu tenho uma caixinha de algodão pela metade já, porque o restante do algodão fica dentro desse potinho. Então, toda vez que acaba, eu reponho. Acetona, mesma coisa, eu compro a embalagem maior de 500 ml e vou repondo nesse menorzinho, que era um frasco de algum produto, acho que sabonete líquido. Se eu não me engano, era sabonete líquido. Então eu vou repondo. E o olhinho eu só tenho uma embalagenzinha e a mesma coisa. Acaba, repõe, acaba, repõe, acaba, repõe. E assim a gente segue. Amolecedor de cutículas eu também só tenho um. Eu tenho um secante que é esse da Risqué, um top coat e duas bases. Mas em minha defesa, as duas bases elas servem pra coisas diferentes. Uma é uma base de tratamento e a outra é uma base fosca. De esmaltes eu tenho 20, mas um deles é reposição, porque é um esmalte mais difícil de achar. Eu, pelo menos, não acho com muita facilidade. E eu gosto bastante, que é o Ritz Gel, esse pratazinho. A última vez que eu precisei comprar coisas, eu achei ele numa dessas lojas de perfumaria e aí eu trouxe, até porque ele era o único que tava lá. Então eu acho que é realmente muito difícil de achar esse esmalte por aí. Então ele eu tenho um estoquezinho, porque esse daqui já tá no fim do fim. Eu acho que assim, não dá nem pra mais uma esmaltação completa com ele, em todas as unhas, no caso. Então vamos contar como 20, porque eu realmente tenho um de estoque. Agora o restante é um problema, porque na maioria das vezes eu não uso essas cores que eu tenho. Eu tô sempre no mesmo, que é branco, preto e vermelho. Então tem muitas cores aqui que eu não uso e aí acaba só acumulando, né? Agora, por mais incrível que pareça, a minha segunda menor lista é coisas de rosto. Só de hidratante facial eu anotei 7. Por quê? Alguns são mais específicos. 2 são sérum, o outro é um reparador, a outra, entendeu? Coisa assim do tipo. Mas como todos eles são pra hidratar, ou então, tipo, pra alguma área mais específica do rosto e é pra deixar, eu anotei como hidratante. Mas vamos lá. Desses 7, eu basicamente tenho 1, 2, 3, 4 em uso, só que um deles eu suspendi o uso, justamente porque um desses 4 estava mais perto da validade. Então, atualmente, em uso eu tenho 3. É um sérum preenchedor de ácido hialurônico da Vult, um gel creme clareador e o hidratante facial da Nivea. Esses 4 restantes, então, eu tenho um hidratante comum, um creme de colágeno, um sérum facial e um reparador. Todos vieram da Glam, na época da Glam, e ainda estão guardados porque a validade tá mais distante e eu não tive por que usar tudo isso de uma vez.
a parte mais fácil, que são produtos que eu só tenho um. Então eu só tenho um tônico, uma água micelar, um sabonete e um esfoliante facial. Os outros 4 produtos, eu anotei que eu tenho 2 protetores solar, porque um é miniatura, que também já tá terminando, mas ele veio numa compra que eu fiz da Boticário, e o outro veio na Glam, que também tá terminando. E como eles são marcas diferentes, né, até o FPS é diferente, eu anotei como tendo 2, apesar desse aqui ser miniatura, porque de fato são 2, mas ambos estão no final, daqui a pouco eu vou ter que comprar protetor solar. E os outros 2 produtos são 2 balmes labiais, ambos vieram na Glam também, mas esse aqui eu já usei ele praticamente inteiro. Eu tô literalmente tirando leite de pedra, tentando terminar de usar esse balme labial. Mas eu vou terminar, eu vou até o final com ele. Eu, hein? E esse outro eu deixo dentro da minha necessaire que eu levo pros lugares. Mas quando esse daqui acabar, é esse aqui que vai substituir ele pra ser usado no dia a dia. Enfim, continuando ainda em rosto, eu anotei que eu tenho 3 máscaras faciais, né? Elas são máscaras diferentes, marcas diferentes, intuitos diferentes, mas todas elas são máscaras faciais. Eu tenho 2 máscaras de argila, essa que já vem pronta de argila preta e a de argila branca que vem no pacotinho. Além delas, eu também tenho essa máscara preta com carvão e essa de vitamina C. Saindo das máscaras, eu tenho cremes para áreas específicas. Eu anotei 3 porque apesar dessas 2 serem miniaturas, é a mesma, então eu tenho uma usando e uma de estoque. A próxima categoria não é das menores, mas foi onde eu mais notei meu hiperfoco na cor roxa e onde realmente, se eu não me controlar, eu dou uma pesadinha e uma gastadinha à toa. Mas vamos lá. Vou começar com os hidratantes, que eu tenho 5. Em minha defesa, um deles não era pra estar aqui, que é esse da Natura. Ele foi comprado mais porque sairia melhor comprar com ele junto, né, o kit, do que realmente querendo e comprando. E não era pra comprar ele justamente porque um tempo atrás eu comprei o Nivea pra testar, então eu tinha um hidratante, eu não precisava de outro. Os outros 3 hidratantes vieram na Glam, esses 2 já estão menos da metade, mas ainda estão abertos e ainda estão em uso. Esse daqui também é da Glam, mas eu tô me forçando a terminar de usar ele porque eu não curti muito, mas eu tô me esforçando a usar ele até porque ele já tá vencendo. Com perfume eu tenho um problema seríssimo. Eu tenho 7 perfumes e só 2 desses 7 estão terminando. Ai, meu Deus. Mas novamente, em minha defesa, cada um deles tem um cheiro diferente e é pra uma ocasião específica. É que assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter um perfume pra cada ocasião. Então eu tenho um perfume pra sair, eu tenho um perfume pro dia a dia, eu tenho um perfume pra dormir e aí vai. Mas vocês perceberam que 3 deles são meio roxo, rosa, por aí? Pois é, complicado. Além dos perfumes maiores, eu tenho também as amostras. E aí, o que acontece com essas amostras? A minha irmã é revendedora, então ela tá sempre recebendo essas amostrinhas. E ela dá pra mim. Só que eu não ligo não, eu até gosto porque pra mim é uma forma de você testar, né, produtos, cheiros e tudo mais antes de comprar. E também pra não precisar ficar levando perfume grande pros lugares. Por exemplo, você vai dormir na casa de alguém, você tem uma miniatura ou uma amostrinha pra você levar, né? O problema é quando você tem 12 delas. Mas isso daqui é a coisa mais fácil do mundo de resolver, porque essas 12, a maioria são pequenininhas assim, então elas acabam em, tipo, 2 passadas, porque é pouquíssimo produto. O problema maior são esses 4 perfumes aqui que eu tenho da Boticário, que também são uma espécie de amostra, só que eles têm 10 ml, então eles demoram um pouquinho mais. Mas aí, como a maioria deles só vai vencer lá pro final de 2029, eu ainda tenho muito perfume pela frente pra usar. Então não tem problema eles ficarem de estoque. Continuando em corpo, eu tenho 2 creminhos de mãos e um de cada desses produtos. Um óleo, um desodorante, um esfoliante, um creme depilatório e um sabonete líquido. Acho que nessa altura do campeonato vocês já perceberam que eu vou deixar a categoria que eu mais gosto pro final, né? Que é cabelos. Então sim, eu vou deixar pro final. Agora a gente vai pra maquiagem. Na maquiagem é muito mais fácil porque, como eu não tenho costume de ficar usando muita maquiagem no dia a dia, eu vejo menos necessidade ainda de ficar comprando produtos. Então, pra cada tipo de produto, eu tenho um só, na maioria deles. Eu tenho apenas essas 3 sombras. Apenas não, né? Porque 3 sombras, pra quem não tem muito costume de usar, é muita coisa. Pera lá. Mas eu só tenho 3 sombras de maquiagem. E aí eu tenho um pó,
um iluminador, uma paleta de sobrancelhas e um gel de sobrancelha, uma base, um baby cream e um corretivo, um lápis de boca, um delineador e 2 lápis de olhos, um branco e um preto, que inclusive tá pitiquinho, tadinho, daqui a pouco ele termina e eu vou precisar de outro. Eu contei esse duo como sendo 2 lip tints, porque ele é um lip tint e gloss. E eu tenho esse aqui também que tá terminando. Então eu contei 2 lip tints e um gloss. 2 primers, esse já tá menos da metade, então já tem esse daqui pra estoque. Eu tenho 3 batons, mas esse daqui do Rock in Rio eu não consigo desapegar. Ele já tá vencido. Ele é um vinho bem escuro, de vez em quando eu ainda uso. Não tive nenhum efeito, não tive nenhuma reação, então pra mim tá tudo bem, eu continuo de vez em quando usando ele. E eu tenho também esses 2 batons vermelhos, essa miniatura e esse maiorzão, que é o que eu mais uso. Eu tinha mais blush, mas atualmente eu só tenho esses 2, esse em uso e esse guardado. Um Cleansing Oil e 2 demaquilantes. Esse guardado e esse tá em uso. Rímel é uma coisa que demora bastante a acabar, né? Mas infelizmente eu ainda tenho 5. Eu tenho 2 em uso, que é essa miniatura da Boticário e esse da Vult. Só que eu tenho ainda mais uma miniatura da Boticário. Além desses outros 2 lacrados ainda. É isso, né? Agora vamos para a última categoria e a minha favorita, meus produtos de cabelo. Vou começar pelos que eu tenho apenas uma unidade e aí vou aumentando gradativamente. Eu tenho então um perfume capilar, um acidificante e um tônico. Óleo de cabelo eu coloquei 3, eu contei o óleo de coco como óleo de cabelo, mesmo que eu não use sempre só pro cabelo, mas ainda assim ele foi comprado com o intuito de passar no cabelo. E é um óleo. Além dele eu tenho o óleo da Oxy Nutri e esse óleo da Hair Essence. De shampoo eu tenho 3, um de cada marca, um de cada tamanho, um pra cada tipo de coisa. Mas assim, eu aprendi que shampoo, ele é basicamente um detergente, então eu não tenho necessidade de ter tudo isso. Basicamente, eles estão aqui pra terminar de serem usados. Esse aqui tá no fim do fim, acho que mais 2 lavagens e eu acabo com ele. Esse daqui ainda tá cheio porque ele é mais recente e eu não tô usando. E esse daqui eu peguei pra usar recentemente porque ele é pequenininho e ele vai muito rápido também. Assim como o shampoo, o condicionador eu tenho praticamente a mesma quantidade, porque são conjuntos, né? Shampoo e condicionador, com exceção desse rosinha da Monira. O shampoo dele eu já usei, já foi embora faz tempo, então eu tenho 4 condicionadores. Só que eles vão demorar, acredito que muito tempo ainda pra acabar, porque eu falei algumas vezes aqui no canal que eu não tô usando condicionador, então eu acredito que eles vão demorar ainda um bom tempo pra acabar. Mas uma hora acaba. Pra leave-in, então, eu coloquei 4. Esses 3 aqui são de fato leave-ins. E esse da Scala é um creme de pentear, mas eu coloquei como leave-in só pra englobar tudo num só. Então, 4. Por último, mas não menos importante, na verdade, é o mais importante. E é aqui onde mora o meu problema. Se eu tivesse um problema com compulsão pra comprar, esse seria o meu problema. Só que, pra mim, como eu falei, é muito mais fácil que toda vez que eu penso em comprar esse tipo de produto, eu paro e penso, será que eu realmente preciso? Será que não dá pra esperar terminar o que eu já tenho pra poder comprar outro? E eu estou falando de nada mais, nada menos do que máscara capilar. Eu tenho 7. Mas eu não tô me preocupando com elas. Na verdade, dessas 7, eu só tenho 2 preocupações, que são essas 2 aqui da Lola. Elas foram compradas ao mesmo tempo, então a data de validade delas é bem próxima. E ainda assim são potões. E é exatamente por esse motivo que elas são o meu problema. Apesar de eu usar em toda a lavagem, elas estão muito próximas ao vencimento. Uma delas, inclusive, tá mais próxima ainda. E aí eu fico com medo de não conseguir usar até o final. Mesmo que vença, eu vou continuar usando até o final. Primeiro, porque dinheiro não é capim. E segundo, que são produtos muito bons para serem desperdiçados. Bom, eu finalizei então o meu inventário. E com ele eu percebi que eu tenho um total de 137 produtos. Eu tô bem surpresa, mas positivamente, porque eu achava que eu tinha muito mais produto do que eu realmente tenho. Então, eu tô bem feliz com isso. Eu achei que eu fosse quebrar um pouquinho a minha cara com esse vídeo, mas não aconteceu. Então, são só 137 produtos, sendo que muitos deles são estoque e porque vieram da Glam e eu ainda não consegui usar. Mas ainda bem que estão todos dentro da validade. Eu tenho um prazo bem longo pra usar todos eles. Bom,
Acho que é isso. Agora eu tenho que terminar de organizar todos eles ali no lugarzinho. Mas esse foi o vídeo. Eu queria saber o que vocês acharam desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu espero que esse vídeo tenha servido como uma espécie de alerta pra vocês. Porque infelizmente a gente tá sendo influenciados a consumir o tempo todo. E na maioria das vezes é mais do mesmo produto. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido desinfluenciar a essa compra compulsiva e desnecessária que a gente tá sendo influenciado o tempo todo a fazer. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!